Livro O Espírito de Habitação, a obra do Espírito Santo na vida do crente, de Andrew Murray, capítulo 12, O Espírito convence do pecado. Quando ele, o Consolador, vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João 16, 8. A íntima conexão entre esta passagem e a que precede não é sempre percebida. Antes que o Espírito Santo convencesse o mundo do pecado, ele deveria vir aos seus discípulos. Jesus já teria retornado ao Pai e o Espírito Santo seria enviado para tomar seu lugar na vida deles. Ele faria sua casa neles, através deles, e começaria sua obra de convencimento no mundo. Os discípulos viriam a perceber que a obra do Espírito Santo, batalhar com os homens em convencer o mundo do pecado, somente poderia ser realizada conforme ele tivesse uma base firme na terra deles. Eles deveriam ser batizados com o Espírito Santo e com fogo, receberiam o poder do alto com o único propósito de torná-los instrumentos através de quem o Espírito Santo pudesse alcançar o mundo. O poder convencedor do pecado, do Espírito, deveria habitar neles e operar através deles. Foi para isso que nosso Senhor buscou preparar eles e a nós com essas palavras. Em primeiro lugar, como dissemos, o Espírito Santo vem em nós para que por nós possa alcançar a outros. O Espírito é o Espírito daquele que é santo, o Deus Redentor. Quando ele faz morada em nós, não muda a sua natureza ou perde seu caráter divino. Ele ainda é o Espírito de Deus. Batalhando com o homem e buscando sua libertação. Onde ele não é impedido por ignorância ou egoísmo, ele irradia de nossos corações seu templo para a obra que ele fará no mundo. Ele nos torna desejosos e ousados para fazer a sua obra, testificar contra o pecado e a favor de Jesus, o Salvador do pecado. Ele o faz como o Espírito do Cristo crucificado e exaltado. Isaías disse: "O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor." Lucas 4, 18, 19. De Isaías 61, 1 e 2. Foi este mesmo Espírito, através de quem Cristo se ofereceu a Deus e através de quem ele foi levantado de entre os mortos. O Espírito teria uma casa nos discípulos, assim como ele teve em Cristo, e da mesma maneira que em Cristo o Espírito Divino procuraria fazer sua obra divina. Com uma luz a brilhar nas trevas, revelando e condenando e conquistando como o Espírito consumidor e o Espírito de julgamento, ele é para o mundo o poder de convencimento e conversão. Não tanto diretamente do céu, como o Espírito de Deus, mas como o Espírito Santo habitando na igreja. Em segundo lugar, o Espírito somente pode alcançar a outros através de nós, trazendo-nos primeiro a uma perfeita harmonia com Ele. Ele entra em nós para se tornar tão um conosco que se torna como uma disposição ou vida dentro de nós. Aí então sua obra em nós e através de nós para outros se torna idêntica à nossa obra. A aplicação dessa verdade ao convencimento de pecado no mundo é de grande importância. As palavras do nosso Senhor são frequentemente aplicadas ao crente com respeito ao contínuo convencimento de pecado que ele opera dentro de nós. Neste sentido, elas são plenamente aplicáveis. Esta obra do Espírito permanece por todo o pano de fundo de sua obra santificadora e confortadora. É somente conforme ele mantém viva a sensibilidade ao perigo e vergonha do pecado que a alma será mantida numa posição de humildade perante Deus.
escondida em Jesus, como tivera como sua única segurança e força, conforme o Espírito Santo revelar e comunicar a santa vida de Cristo ao ser interior. O resultado será um senso mais profundo da gravidade do pecado. Mas essas palavras significam ainda mais se o Espírito, através de nós, pelo nosso testemunho, seja por palavras ou pelo caminhar, irá convencer o mundo. Ele deve primeiro nos convencer do pecado do mundo. Ele deve primeiro nos dar o senso e visão da culpa da incredulidade e rejeição do Salvador pelo mundo. Devemos ver e perceber seus pecados como a causa, a prova e o fruto dessa rejeição, de tal forma que, em certa medida, sintamos e pensemos como ele a respeito do pecado. Haverá uma preparação interior para que o Espírito trabalhe através de nós, uma unidade entre o nosso testemunho e o seu testemunho contra o pecado e para Deus. E somente isso irá convencer a consciência e julgar com o poder que vem do alto. Sabemos como é fácil, no poder da carne, julgar os outros, ver o cisco no olho do outro enquanto ignoramos a trave no nosso. E se de fato estamos livres daquilo que condenamos nos outros, dizemos através de nossos atos: eu sou melhor e mais santo que você. Ou nós trabalhamos e testemunhamos num espírito errado e na nossa própria força, ou não temos sequer a coragem de trabalhar. É porque vemos o pecado e a pecaminosidade dos outros sem a convicção que vem do Espírito Santo. Quando ele nos convence do pecado do mundo, a sua obra traz duas marcas. A primeira é um sacrifício do eu, em zelo por Deus e sua honra, combinado com uma profunda e real tristeza pela culpa. A segunda é uma fé firme e forte na possibilidade e poder de libertação. Vemos o pecado em sua terrível relação com o todo. Vemos o todo na dupla luz da cruz. Vemos o pecado indizivelmente odiável em sua afronta contra Deus e seu poder sobre a alma enfraquecida. E vemos o pecado condenado, expiado, posto à parte e conquistado em Jesus. Aprendemos a olhar para o mundo como Deus o vê em sua santidade. Odiamos o pecado com ira infinita, mas amamos o pecador com um amor que enviou seu Filho. O Filho dá a vida, destrói o pecado e liberta os seus cativos. Que Deus dê ao seu povo uma profunda e verdadeira convicção do pecado no mundo, em sua rejeição a Cristo como preparação para que o Espírito os use para convencer o mundo do pecado. Em terceiro lugar, para obter essa convicção do pecado, o crente deve não somente orar por ela, mas também ter toda a sua vida sob a liderança do Espírito Santo. Não podemos sequer declarar a forma diligente o bastante que os vários dons do Espírito dependem de sua habitação pessoal e supremacia na vida interior, e da revelação de Cristo em nós, que deu a sua vida para ver o pecado destruído. Quando nosso Senhor proferiu aquelas palavras de significado inexaurível, Ele estará em vós. Ele abriu o segredo do poder do Espírito para ensinar, santificar e fortificar. O Espírito Santo é a vida de Deus. Ele entra e se torna a nossa vida. É desejável e necessário dirigir a atenção do crente para as várias operações do Espírito para que este não negligencie ou perca nada por causa da falta de conhecimento. Da mesma forma, com cada nova visão daquilo que o Espírito pode fazer, devemos nos agarrar mais firmemente na verdade. Permita que sua vida esteja no Espírito e na sua bênção especial não será retida. Se você deseja ter essa profunda convicção espiritual do pecado, o senso da terrível realidade, poder e abundante pecaminosidade de tal forma que esteja preparado para ser alguém através de quem o Espírito pode convencer pecadores, renda a sua vida completamente à autoridade do Espírito Santo. Permita que a ideia do maravilhoso ministério do Deus de habitação aquiete sua mente e coração em humilde temor e adoração. Renda o grande inimigo que se opõe a ele, a carne, a vida do eu. Dia a dia a ele,
Não se contente com almejar nada menos do que ser preenchido com o espírito daquele que entregou a si mesmo à morte para destruir o pecado, colocando todo o seu ser e a atitude sob o seu controle e inspiração. Conforme a sua vida no Espírito se tornar saudável e forte, a sua visão espiritual revigorada você verá mais claramente e sentirá mais aguçadamente o que é o pecado. Seus pensamentos e sentimentos serão os mesmos do Espírito Santo: repulsão pelo pecado, profunda fé na redenção de Cristo e profundo amor pelas almas que estão perdidas. Você se tornará pronto para entregar a sua vida para libertá-las, e Ele fará de você um instrumento adequado para a obra do Espírito de convencer o mundo do pecado. Há uma lição mais. Procuramos mostrar neste livro o caminho pelo qual tudo pode ser cheio do Espírito. Aqui está uma condição. Ele deve habitar em nós como aquele que convence do pecado. Ofereça-se a Ele para compreender, sentir e suportar os pecados daqueles que o cercam. Permita que os pecados do mundo sejam alvo de sua preocupação, tanto quanto os seus. Os pecados deles não desonram a Deus? Eles não são igualmente incluídos na provisão da redenção de Cristo? A habitação do Espírito em que você não anseia para convencê-los? A habitação do Espírito em você não anseia para convencê-los? Assim como o Espírito Santo habitou no corpo e natureza de Jesus e era a fonte do que ele sentia, fazia e dizia, também assim o Espírito agora habita nos crentes. O propósito pelo qual Cristo veio ao mundo e pelo qual o Espírito Santo batalha é que o pecado seja conquistado e seu poder reduzido a nada. Este é o propósito. O batismo do Espírito e com fogo foi dado, que nos crentes e através deles convença o mundo do pecado e os liberte dele. Ponha-se em contato com os que lutam contra o pecado, encontre-os no amor e fé de Jesus Cristo, como um servo e ajudador dos necessitados e abatidos. Entregue-se a mostrar a realidade da fé em Cristo, o poder de sua redenção e a obra do Espírito no mundo. Busque a plena experiência do Espírito de habitação com o propósito da obra do Pai através de você. Viva em unidade com os outros crentes para trabalhar e orar para que outros sejam salvos do pecado. É essa unidade e amor uns pelos outros que irá provar ao mundo que Cristo é real. O conforto e sucesso com os quais um homem vive e conduz seus negócios depende muito de ele ter provisão adequada para isso. Quando o Espírito Santo encontra um crente, todo o coração livre e rendido a ele, como um templo, ele pode fazer através dessa vida a sua grande obra. Esteja seguro de que não há maneira mais certa a receber a plena medida do Espírito do que ser completamente rendido a Ele. Permitir que a mente de Cristo esteja em nós. O que o Espírito foi nele, Ele deseja ser em nós. O que era verdade a respeito dele deve ser na mesma medida. Verdade acerca de nós. Cristão, você deseja ser cheio do Espírito Santo e buscar um entendimento claro do Espírito Santo em você, convencendo o mundo do pecado? Se você se identifica plenamente com ele nisso, se ele vê que pode usá-lo para a sua glória, se você faz da obra dele a sua obra, você pode estar certo de que ele habitará ricamente e operará poderosamente em você. O propósito pelo qual Cristo veio foi destruir o pecado. A obra pela qual o Espírito Santo vem ao homem é persuadi-lo a deixar o pecado. O crente vive para se juntar à batalha contra o pecado, buscar a vontade de Deus. Sejamos um com Cristo e seu Espírito no testemunho dele contra o pecado. Uma demonstração da vida e do Espírito de Cristo terá seu feito. A santidade e gozo, o amor e a obediência a Cristo convencerão o mundo do pecado e da incredulidade. Assim como a morte de Cristo, seu sacrifício pelo pecado, foi a passagem para a sua glória no poder do Espírito, assim também nossa experiência da habitação do Espírito se tornará a passagem para uma vida plena de poder e bênção em convencer o mundo do pecado. Senhor Jesus, é pela presença e poder do Espírito Santo no teu povo que o mundo é julgado e convencido de seu pecado, de rejeitar-te, e que os pecadores são trazidos ao mundo para aceitar-te. Em homens e mulheres cheios do Espírito Santo.
testificando no poder de um santo gozo daquilo que fizeste por eles, que é dada a prova de que tu estás de fato à destra de Deus. É num corpo de testemunhas vivas daquele que fizeste por elas que o mundo encontrará a irresistível convicção de seu pecado e culpa. Quão pouco o mundo tem visto disso. Clamamos a Ti em profunda humildade, Senhor Jesus. Desperta a Tua igreja para o conhecimento do seu chamado, para que cada crente possa provar ao mundo qual poder e bênção há na fé em Ti. Deposita pesadamente o encargo pelo pecado do mundo nos corações de Teu povo, para que eles vivam pela oportunidade de provar a Tua presença no mundo. Afasta tudo que te impede de manifestar Teu poder salvador através de nós. Teu Espírito veio convencer e julgar o mundo do pecado. Ajuda-nos a juntar-nos a Ele nesta obra. Amém.